Olá, sou o professor Otoniel Rodrigues e nessa videoaula vamos dar continuidade ao tema Estratégia de Implementação da Gestão da Qualidade, falando sobre gerenciamento e mapeamento de processos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua publicação ISO 9001-2008, define processo como sendo conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas. Na realidade, tudo que acontece na Terra, tudo que percebemos ou fazemos é um processo. A cada processo, identificamos a presença de três agentes: entradas, transformação e o resultado da transformação, também chamado de saída. O cliente é a razão de ser do processo. Veja nesse modelo genérico de processo que nós podemos observar as entradas, que podem ser materiais, insumos, matérias-primas, serviços, que podem ser de mão de obra, direta, indireta, e informações, que podem ser relativo às geradas pelas notas de entradas dos produtos. Tem o processo onde eu transformo estes insumos, serviços e informações e dou as devidas saídas, como material, produto acabado, serviço realizado ou informações estatísticas a respeito daquilo que se foi produzido. Dando continuidade, podemos ver o seguinte: há 4 processos centrais, fundamentais, que praticamente movimentam as organizações, dos quais depende a sua capacidade de proporcionar expressivo valor ao cliente, além da sua sobrevivência e crescimento, os quais são, pelo menos esses 4, qualquer empresa deve ter. Vamos pegar aí o primeiro: desenvolver produto e serviço. Eu devo ter algo a oferecer para os meus clientes, não posso não tê-los. Segundo, gerar pedidos, pedido de venda. Terceiro, atender aos pedidos, não apenas gerar pedidos, mas atender esses pedidos. E por último, atender aos clientes. Outro conceito é a existência dos seguintes processos. Primeiro, processos primários ou fundamentais. O que são os processos primários? São os que tocam o cliente, aqueles que chegam no final com o cliente. Qualquer falha, o cliente logo identifica. Quando vê um produto que esteja de alguma maneira deteriorado, dilacerado, estragado, o cliente nitidamente percebe. Processos de apoio é o segundo. São os que colaboram com os processos primários na obtenção do sucesso junto aos clientes. Então, por exemplo, a logística é um processo de apoio. A sua eficácia ou eficiência ajuda a melhorar, sem dúvida, o sucesso e o desempenho do produto. Esse é um processo importante. E, por último, os processos gerenciais são os que existem para coordenar as atividades de apoio e dos processos primários. Eles são responsáveis por organizar os processos de apoio para que os processos de apoio possam cooperar com os processos primários na realização da qualidade no produto. Este último, no caso, os processos gerenciais, é aplicável quando a organização parte do foco do cliente. Embora os processos possuam características comuns, eles podem variar expressivamente quanto ao termo e modo de operação, conforme seu estágio de evolução, sua inter-relação com outros processos e a natureza específica dos resultados produzidos. Então, perceba, além das características comuns, Mello ainda afirma que os processos também compõem a estrutura organizacional por meio de hierarquia. São eles: macroprocesso. É um processo que geralmente envolve mais de uma função na estrutura organizacional da sua operação e tem impacto significativo no modo como a organização funciona. É a visão
do todo. Eu tenho processo. Processo é um conjunto de atividades sequenciais conectadas, realizadas e lógicas, relacionadas e lógicas, que tomam uma entrada com um fornecedor, acrescentam valor a esta e produzem uma saída. Resultado, para um novo consumidor, seja ele um consumidor interno ou externo. Eu tenho as atividades, são as coisas que ocorrem dentro do processo ou do subprocesso. Dessa forma, eu ainda terei, por último e não menos importante, tarefas ou operações. Então, eu estou partindo do escopo mais amplo, macroprocesso, e indo para cada operação individualizada. É uma parte, então, tarefas ou operação, é uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor microenfoque do processo, podendo ser o único elemento e o subconjunto de uma atividade. Para o atendimento de todas as dimensões que envolvem os processos de uma organização, faz-se necessário a identificação e o gerenciamento dos processos interrelacionados e interativos. Evento denominado abordagem de processo pela família ISO 9000, conforme relata Mello e outros autores. Visto, apesar de toda a potencialidade, veja que esta abordagem por processo, e não mais pelo todo, evocado para cada etapa e cada processo, ainda não está devidamente compreendida pelas organizações. A gestão organizacional com foco na abordagem por processo provoca grandes, profundas melhorias na forma em que as atividades são realizadas, tendo um ganho competitivo em tempo, em melhoria de desempenho, tudo isso proporcionando às organizações produtos e serviços de melhor e maior qualidade, aplicando processos eficientes e eficazes para produzi-los e vendê-los. Desta maneira, nós podemos observar as seguintes melhorias, os seguintes benefícios utilizando esses processos. Primeiro, aproximar o funcionamento da organização aos inúmeros exemplos existentes na natureza, tornando-a mais eficaz e eficiente possível, mais sinergética, ou seja, todos trabalhando num único sentido. Isso é sinergia. Segundo, identificar com precisão quais são os clientes de cada processo, ou seja, delimitar quem depende de quem está associado a quem, sejam meus clientes internos ou externos. Identificar e solucionar problemas e implementar melhorias. Quando se usa uma abordagem dessa por processo, eu consigo escrutinar e verificar cada etapa do processo e propor melhorias, redução de tempo e melhoria no processo. Quarto, facilitar o alinhamento e a consistência na arquitetura organizacional. Sim, com isso em mente, eu poderei estabelecer tempos e medidas menores para o alcançamento das minhas metas. Viabilizar as necessidades de mudanças na organização. É natural que no desenvolvimento dos processos, eles precisam ser mudados e alterados, desenvolvidos e melhorados. E, para tanto, eu preciso conhecer exatamente, ter mapeado os meus processos. Temos ainda auxiliar a identificação da inconsistência, duplicidades e omissões. Nesse momento, é onde eu posso verificar, identificar se há inconsistência de informação, se há duplicidade de informação e se há omissão. Algumas coisas não foram vistas ou revistas dentro do processo.
E, por último, mas não menos importante, possibilitar a visualização de interações com entidades externas. Feito isto, você estará fechado dentro do mapeamento de um processo, e isso propiciará uma visão mais geral e genérica, ajudando você na organização da sua empresa. Não perca a nossa próxima videoaula. Nós estaremos falando sobre o ciclo PDCA. Um abraço, até mais.